Fala, gente, hoje é sábado, hoje é dia do comentário da porção semanal. A porção dessa semana é super especial, ela se chama Lech Lechá e ela tá lá em Gênesis, no capítulo 12, a partir do versículo 1 até Gênesis 17, 27. Mas eu vou fazer algo diferente com vocês dessa vez. Vocês estão vendo que eu ainda tô aqui no carro de hotel, né? Ainda tô viajando pelo Brasil. E nessa semana eu tive a oportunidade de estar junto com uma comunidade de amigos incrível, que se chama Rocha, fica lá em Bertioga, aqui no litoral de São Paulo. E eu pude ensinar, compartilhar com eles os meus pensamentos justamente a respeito desse texto da porção dessa semana. Então, ao invés de gravar um comentário tradicional, como eu tenho feito aqui nas outras semanas, no dia de hoje eu decidi liberar esse meu tempo junto com eles, a gravação desse momento que a gente teve junto. Então, eu espero que você curta. Tá aí, Lech Lechá. E essa é a porção semanal, é a Parashat HaShavua, que o povo judeu está lendo em todas as sinagogas no mundo inteiro nessa semana. Então, eu quero compartilhar com vocês a lição desse meu último ano, mas que ela coincidiu com a minha visita aqui, é o que está lendo agora. Tudo bem? Vocês estão comigo? Então tá. Então está escrito o seguinte: ora disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Eu sou fascinado por essa história, porque esse aqui é o começo da genealogia do povo de Israel, é o começo de toda a história da redenção que se encontra espalhada ao longo de todas as escrituras. Justamente a história começa, tudo antes de Abraão é tipo assim, a introdução. É antes de começar a trama. Com Abraão começa a trama, começa realmente a história desse povo que vai surgir dele. E através desse povo, Deus vai fazer tudo o que Ele quis fazer, vai cumprir as escrituras, vai trazer redenção para a terra. Tudo isso está começando aqui com um cara de 75 anos. A gente sabe que no começo do livro de Gênesis, as pessoas viviam muito mais tempo, né? Vocês têm lá as descrições das idades, todo mundo vai chegando em idades super avançadas. Mas já na época de Abraão, 75 anos você já não era jovem, não. Você já estava pensando em aposentar. Se a gente olha para a história de Abraão, gente, ele tinha vivido uma vida inteira. Ele tinha trabalhado, construído uma casa, ele tinha casado, ele tinha vivido a frustração de não ter filho. Ele tinha vivido 75 anos. É quando talvez muitos de nós estão pensando já em dizer, tá bom, então acabou, né? Acabou a história, encerrou o capítulo, sei lá eu. Agora a gente começa a diminuir de ritmo, agora a gente começa a pensar em fazer outra coisa. Eu até tinha um monte de plano, um monte de coisa, eu queria fazer um monte de coisa, mas aí, 75 anos de vida já, e não aconteceu nada. Quem sabe não é agora. Foi 75 anos de normalidade, de tédio, de conta, de acordar de manhã e trabalhar, pagar a conta. Sentar com a esposa e dizer, meu Deus, a gente está tentando ter filho, não vem o filho, que raiva, que droga. O que está acontecendo? Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra ano, sai ano de tédio, entra ano, sai ano de coisas normais. Nada sobrenatural está acontecendo. Nada fantástico está acontecendo. Só a vida. Com suas coisas. E aí quando ele está com 75 anos, Deus aparece para o cara e diz, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu vou te mostrar. E essa jornada é a tipificação de qualquer jornada de fé.
Ela é a tipificação da caminhada de qualquer um de nós, que está vivendo o dia a dia, que está vivendo o levantar de manhã, ir para o trabalho, lidar com o chefe, voltar para casa, pagar as contas, fazer a comida. E ainda assim tem um negócio lá dentro que diz, mas será que acabou? Será que é isso só a vida? Mas pera, de repente, no meio dessa normalidade toda, Deus aparece e diz, a gente vai começar uma jornada. Vai começar. Tem um motivo pelo qual Deus esperou Abraão ter 75 anos. Porque tem uma jornada que você só consegue fazer maduro. Tem um tipo de caminhada que você só consegue fazer maduro. Você precisa se frustrar algumas vezes antes. Você precisa dar com o burro na água, cair de cara no chão algumas vezes antes de poder sair nessa jornada. Porque essa jornada é diferente de todas as outras jornadas. E Deus, velho, tem paciência. Ele olha para nós e diz, ainda está imaturo, tudo bem. Ainda está com força demais, está com vontade demais de fazer com gana. Quanta gana! Então deixa eu quebrar a cara mais uma vez, tem problema. Vai, quebra, vai filho, vai. 75 anos, vai. Tá ficando velhinho já? Já cansou da meninice da vida? Cansou da meninice da vida? Então agora, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Essa jornada tem três... Esse convite, ele tem três aspectos. Abraão tem que sair da terra dele, da parentela dele e da casa do pai dele. Vou tomar mais uma água de coco, porque esse trem tá bom demais. Da terra, da parentela e da casa do pai. Sai da tua terra é uma alegoria, uma simbologia fácil da gente entender. A terra são as circunstâncias físicas em volta de Abraão. A casa que ele construiu, onde ele viveu por 75 anos, as coisas que ele tinha, porque você lê aqui que ele tinha em Harã, onde ele estava morando, ele tinha acumulado riquezas, ele tinha o seu trabalho, ele tinha sua esposa, ele tinha uma estrutura de vida. Tinha aquela coisinha do jeito que ele estava acostumado a fazer. Levanta de manhã, faz um cafezinho, vai na varanda, vai no banheiro, escova os dentes, põe a roupa, sabe? Você vai regrando a tua vida tem uma estrutura. Tem as coisas que você está acostumado. Então a primeira etapa desse convite, a primeira etapa dessa jornada é a mais fácil de todas, que é a gente abrir mão do nosso apego às nossas circunstâncias físicas em volta de nós. Abraão, sai da tua terra. Esse é o primeiro nível. Ao invés de pegar as coisas que você tem, assim tentar se apegar a elas com toda a força, a tua casa, o teu carro, o teu trabalho, a tua estrutura, a tua coisa, você segura, tenta segurar, você aprende a segurar as coisas assim, de mão aberta. E aí, se a coisa fica na tua mão, ótimo, se a coisa voa da tua mão, ótimo. Porque você perde o apego à tua terra, à tua estrutura física em volta. Sai da tua terra, Abraão. A segunda etapa é sai da tua parentela. E aqui eu preciso conversar com vocês um pouco sobre o hebraico, porque, gente, quando você lê a Bíblia em hebraico, às vezes tem umas profundidades que elas se perdem em português. E aqui a gente tem um exemplo disso, porque a palavra parentela, a tradução parentela, parece que Deus está dizendo para Abraão, abandona os teus parentes, deixa isso para trás. Mas não é essa a palavra em hebraico é moladetcha. Talvez a tradução mais apropriada seria a sua pátria, a sua terra natal.
a palavra moledet vem da palavra leidá, que significa gerar, dar à luz. Então, Deus está olhando para Abrão e dizendo o seguinte: Abrão, a primeira etapa é uma etapa mais materialista, é uma etapa mais carnal, de você conseguir se desconectar, abrir mão da estrutura física que está em volta de ti. Mas a segunda etapa, ela é muito mais profunda do que isso, porque isso de deixar a tua parentela, em português, não é deixar a tua parentela, é deixar a tua pátria, é deixar aquilo que gerou a tua identidade, aquilo que te fez Abrão, as histórias que você conta para si mesmo a teu respeito. Você tem que deixar isso para trás. Eu sou velho, eu tenho 75 anos. Isso tem que ficar para trás, Abrão. A gente não tem filho, nosso casamento é estéril. Isso tem que ficar para trás, Abrão. Essa história, a história de fracasso que eu conto a meu respeito, ou de sucesso que eu conto a meu respeito, as coisas que me dão identidade. Esse é o sentido da palavra pátria. Você olha em volta de você e diz: eu puxo a minha identidade disso aqui, e daquilo ali, e daquele outro, e daquele outro, e daquilo ali, e desse movimento, e dessa coisa, e dessa outra coisa. Mas Deus está olhando para a gente dizendo: mano, chegou um momento que a gente precisa ter maturidade o suficiente para ir num lugar onde essas definições a teu respeito não vão funcionar. Porque você lembra que quando Abrão termina esse processo, ele é Abraão. A transformação foi tão profunda que até de nome ele mudou. Então, para conseguir passar por esse processo, ele precisava abrir mão das histórias que ele contava para ele mesmo a respeito de quem ele era. Deixa para trás aquilo que os traumas aonde a tua identidade está enraizada. Às vezes acontece muito isso, né? Você vai conversar com alguém, vai tentar conhecer a pessoa, e o jeito da pessoa se fazer conhecida é contando toda a história de desgraça que ela tem. E eu fui, eu fiz, e fizeram comigo, e me levaram para lá, e daí fizeram isso, e daí aquilo outro, e daí aquilo outro, e daí, e Deus está olhando para a gente dizendo: cara, eu tenho uma jornada que é mais profunda do que essa. Você tem que deixar para trás aquelas coisas onde a tua identidade está enraizada. E eu sei que isso é desconfortável. É desconfortável de repente olhar para a tua vida e dizer assim: não sei quem eu sou mais. A única coisa que eu sei é que eu estou obedecendo a voz que me chamou. E eu estou... Para onde que você está indo? Não faço a menor ideia, só me mandaram andar. Nós estamos desmontando tudo aqui, desmontando acampamento, a gente vai para outro lugar, beleza, vamos, a gente vai, vamos, para onde? Não sei. Nós vamos um pé na frente do outro. Para onde é? Não sei, não faço ideia. Eu só sei que é para longe daqui. Eu só sei que fica parado naquilo que nos identificou até ontem, não dá mais. Eu só sei que olhar para a estrutura, olhar para as coisas que nos identificam enquanto corpo até, para o movimento, do jeito que ele era, há um ano atrás. Gente, há um ano atrás era maravilhoso, mas hoje Deus está dizendo: tua identidade não é aí. Tua identidade não pode ser em nada que passa. Não pode ser em nada que é momentâneo. Não pode ser em nada que vem e vai. Não pode ser em nada que dá certo e depois dá errado. Não pode. E você não precisa saber para onde ir. Você só tem que dar um passinho na frente do outro. A gente tem que ficar com um sistema maduro. É um sistema que nos deixa confortáveis com o desconforto. A gente aprende a acolher o desconforto dentro da nossa experiência. A gente diz: tá bom, está desconfortável. Mas isso é amadurecer. Porque todo mundo que é pai... Eu tenho uma frase que eu digo para o meu filho o tempo inteiro.
Meu filho tem 5 aninhos, vai fazer 6 aninhos daqui a pouco. Aí às vezes ele diz, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Aí eu digo, filho, não pode. Aí ele diz, pai, não é justo. E eu respondo para ele, brincando, uma frase em inglês, eu digo assim, tough life. A vida é dura, não é justo mesmo. Porque a gente como pai sabe que os nossos filhos precisam se acostumar com o desconforto. Eles precisam, faz parte de amadurecer. Mas aí a gente, como pai, foge do desconforto, que é um absurdo. A gente não quer o desconforto. A gente quer todas as definições, todo o plano, toda a visão, tudo certo, escritinho, pronto para você recitar para qualquer um que vier te perguntar, porque o desconforto de responder, na verdade eu não sei, a gente não quer. Vocês estão comigo? Mas amadurecer significa parar de ser regido pelas definições que os outros têm a teu respeito. Então, Deus está olhando para Abraão e dizendo, Abraão, eu quero te levar num lugar onde você nunca foi, meu filho. Para fazer isso, você tem que largar a sua parentela. Você tem que largar a sua pátria. Não no sentido de ir embora do Brasil. Você tem que largar a tua identidade construída em cima daquilo que os outros dizem a teu respeito. A tua identidade construída em cima daquilo que é história compartilhada na tua família. Isso tem que ficar para trás, isso não pode te definir mais. Foi muito bom por 75 anos, mas agora você precisa estar disposto a passar uns dias, na vida de Abraão foi uns anos, mas passar uns dias naquele estado, onde você já não é mais quem você era, e você ainda não é quem você vai ser. E você está naquele estado desconfortável. Sabe quando o adolescente de repente começa a crescer e tem umas partes do corpo que cresce diferente das outras? De repente cresce o nariz. Tem aquela fase que os adolescentes ficam feios assim, ficam desproporcional. E depois o negócio conserta. Então a gente tem que passar por isso. Tem que passar por isso. Precisa. Vocês estão comigo? A terceira etapa é da casa de teu pai. Sai da tua terra, da estrutura física, material, da tua parentela, da tua estrutura identitária, digamos assim, aquilo que te faz quem você é. E a última é sai da casa do teu pai. Para explicar o que isso quer dizer, eu quero que você abra comigo em Gênesis 15. Eu tô no Brasil, vai fazer 3 semanas. Esse coco foi a coisa mais maravilhosa que fizeram comigo em todas as 3 semanas aqui, tá? Obrigado. Gênesis 15. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão. Isso ainda está na mesma porção semanal desta semana, tá? Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse, não temas, Abrão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar se eu continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abrão, a mim não me concedesse descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor dizendo, não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Que coisa linda. E lhe disse, assim será a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Agora presta atenção nesse versículo. Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança a terra. Agora volta o teu dedinho lá para Gênesis 12, versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de onde? Uai, o que está acontecendo? Da onde que Abrão saiu? De Arã.
Por que Deus está dizendo, eu sou o Deus que te tirou de Ur dos caldeus? E todo mundo que fala a história de Abraão e reconta a história de Abraão, conta que Abraão saiu de Ur dos caldeus. Mas Abraão saiu de Harã. Por quê? Volta no versículo 27 do capítulo 11 de Gênesis. Olha que coisa forte. São estas as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A de Abrão se chamava Sarai, a de Naor Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E foram até Harã, aonde ficaram. E havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Então, olha o simbolismo dessa história junto comigo mais uma vez. Terá, o pai de Abrão, tem 3 filhos: Abrão, Naor e Harã. Quem é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Gente, nesse último mês e meio da guerra, o conflito chegou especificamente na região onde eu moro, tá? No último mês e meio, várias vezes aconteceu de eu ter que agarrar meus filhos no meio da noite, descer as escadas correndo para o abrigo antibomba no subsolo do nosso prédio. E eu já vivi umas coisas difíceis na minha vida. Eu nunca vivi um abalo emocional tão grande, nunca, quanto colocar o meu filho no colo e tentar acalmar o meu filho, enquanto o corpinho dele inteiro está tremendo, porque ele está com medo dos mísseis. E não tem míssil caindo em cima da minha casa, meu filho está bem, está todo mundo bem, a gente está vivo, está tudo tranquilo. É só a ideia de ver o meu pequeno com medo de morrer é a pior coisa que eu já experimentei na minha vida. A sensação de incapacidade. Você não tem o que fazer. Vai fazer o quê? Você posso abraçar ele até ele dormir e pronto. Terá tinha Abrão, Naor e Harã. E Harã morreu enquanto o seu pai ainda estava vivo. É aquilo que é conhecido na cultura do mundo inteiro como o pior sofrimento que um ser humano pode enfrentar. Aí Terá olhou para a família e disse: eu não posso ficar aqui no meio dos pagãos em Ur dos caldeus. Eu preciso ir para Canaã. Eu preciso ir para esse lugar onde a nossa descendência tem futuro. Eu preciso ir para esse lugar onde a nossa família vai poder se recuperar. E ele saiu com o neto dele, com Ló, saiu com Abrão, saiu com Sarai, saiu com a família. E começaram a caminhar em direção a Canaã. Então olha que loucura. Terá sabia para onde ir, ainda que Abrão não soubesse. A terra prometida, para onde Abrão terminou a jornada no fim, foi a terra de Canaã. Abrão não sabia. Quando Deus fala com Abrão e ele está em Harã, ele diz: vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abrão teve que sair andando sem saber para onde ir. Mas quando Terá saiu caminhando em direção a Canaã. Ele sabia qual que era o destino. Só que no caminho do destino, ele parou na morte do filho dele. Ele parou num lugar chamado Harã. Ele estacionou na dor. Ele estacionou no trauma. Ele estacionou na perda. Ele estacionou na decepção. Ele estacionou naquilo que deu errado. Ele estacionou naquilo e não
conseguiu continuar até Canaã. Ele chegou em Harã e ficou ali. E ali ele ficou até morrer. Aí quando Deus, algumas décadas depois, vem e chama Abrão, ele chama Abrão de Harã. E diz: Abrão, sai da casa do teu pai. Sai dessa dor geracional, familiar, que está segurando a família inteira. Sai disso também. Sai da casa do teu pai, sai de Harã. Sai da história do irmão que morreu. Sai da história da vez que você disse sim e deu tudo errado. Sai da história da vez que você se entregou de corpo e alma e usurparam a tua inocência em prol de uma causa, talvez até a causa do reino. Sai dessa história, deixa para trás aquilo que era dos teus antepassados e tudo aquilo que segurou as gerações que vieram antes de nós. Isso tem que ficar em Harã, porque a gente precisa sair da casa do nosso pai. A diferença entre Terá e Abrão é que, gente, Abrão sofreu pra caramba. Ele errou pra caramba, ele errou muito. Fez um monte de coisa errada. Tomou umas decisões absurdas, consequências familiares que a gente colhe até hoje. Então, o ponto aqui não é o ser perfeito, não é isso, pelo amor de Deus, não é isso, não é o não tomar a decisão errada. A diferença entre Abrão e Terá é que Terá ficou tão consumido com o seu fracasso, porque ele estava enrolado na sua própria história. Ele esqueceu que ele havia saído de Ur em direção a Canaã, não por causa dele, mas por causa dos filhos dele, dos netos dele, dos bisnetos dele e dos tataranetos dele, que a história era maior do que aquela uma engrenagem da história. Terá era um pedaço da história, mas ele ficou tão consumido com a dor dele, que ele esqueceu que ele era um pedaço da história, e ele parou na sua própria dor, ainda que isso significasse que os seus filhos também não iam continuar. Ele ficou consumido em si mesmo ali. A minha dor, a minha história, o meu fracasso, a minha decepção, o meu, e eu, e o meu. E aí morreu em Harã. E Abrão, o chamado para dizer: sai da casa do teu pai, é dizer assim, é Deus olhando para Abrão e dizendo assim: Abrão, essa história não é a teu respeito, ela é a respeito dos teus filhos, ela é a respeito dos teus netos, ela é a respeito dos teus bisnetos e dos teus tataranetos, ela é a respeito de todo um povo que vai vir como resultado da tua caminhada. Então caminha doendo, caminha decepcionado, caminha mancando, caminha sangrando, porque daí você caminha e de repente cura. Você caminha e de repente não está mais mancando, a perna conserta. E o resultado é que os teus filhos vão estar mais próximos da herança do que você estava. Sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, significa: para de pensar que o mundo é em volta de ti e dos teus problemas. Não faz aquilo que o teu pai fez. A gente sabe que a dor dói, mas você está vivendo por uma causa maior do que a sua vida. Você está vivendo pelos teus filhos, você está vivendo pelos teus netos, você está vivendo pela história que ainda vai ser escrita. E nessa história, isso que a gente tem que entender, Deus dizendo: Abrão, sai da casa do teu pai, significa, Abrão, entende que você faz parte de uma história que é multigeracional. Multigeracional. Por isso, quando Deus manda Abrão sair da tenda, olhar para o céu, ver as estrelas, Ele diz: Abrão, fui eu que te tirei de Ur dos Caldeus, filho. Fui eu, não foi teu pai.
não foi a morte do teu irmão. É incrível isso, porque quando Abraão estava lá em Ur dos Caldeus, ele ainda estava naqueles anos do silêncio de Deus. Ele ainda estava naqueles anos antes da revelação de Deus. Ele ainda estava no meio do tédio. Ele ainda estava no meio do pagar a conta, do tentar lidar com a morte do irmão, do casar e não ter filho. Ele ainda estava no meio daquela coisa. E aí de repente, Deus diz para ele: tá vendo lá atrás, antes de você reconhecer que eu estava fazendo alguma coisa, eu já estava fazendo. Você percebeu que a história começou com 75 anos, mas a história começou muito antes. Então Deus diz: eu te tirei, não foi de Harã só, eu te tirei de Ur dos Caldeus, lá atrás. A história que você está envolvido é uma história multigeracional. E quando eu olho para as dificuldades que estão diante de mim, eu preciso pensar: eu sou só uma engrenagem nessa história. O ponto não é ser bom para mim, o ponto é ser bom para os meus filhos. O ponto é ser bom para os meus netos. O ponto é ser bom para os meus bisnetos e para os meus tataranetos e para tudo aquilo que vai vir depois de mim. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Agora, tem mais um aspecto que a tradição judaica ensina pra gente. Peraí. Gente, meu Deus. Porque essa ordem de Deus, sai, em português, sai, é uma palavra só, sai, certo? Em hebraico, estão escritas duas palavras. Lech lecha. Lech lecha me'artzecha, mimoladetcha ou mibet avicha. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Mas o que está sai em português, uma palavra, em hebraico está lech lecha. E o comentário rabínico aqui é tão fascinante. Por quê? Porque a primeira dessas duas palavrinhas, a palavra lech, significa vá, caminhe. Vem literalmente da palavra lalechet, que significa caminhar. Então a primeira palavra é vá, caminhe. E a segunda palavra, lechá, a gente teria que traduzir essa palavra como em direção a você mesmo, para si mesmo. Então, Deus não está dizendo só sai. Ele está dizendo caminha em direção a ti mesmo. Da tua terra, você vai sair da tua terra e caminhar em direção a si mesmo. Você vai sair da tua parentela e caminhar em direção a si mesmo. Você vai sair da casa do teu pai e caminhar em direção a si mesmo. Você vai sair de todas as confirmações externas a respeito da tua identidade e vai caminhar em direção àquilo que você realmente é, que está estabelecido firmemente dentro de ti e não depende de nenhuma influência externa. A jornada de Abraão é uma jornada que levou 75 anos para ele poder fazer, porque ela foi na única direção que importa. Não foi para frente, não foi para trás, não foi para o lado, não foi para cima, não foi para baixo, ela foi para dentro. Foi uma jornada para dentro. O mapa, né? Onde é que é o mapa? Para chegar no tesouro é aqui, ó. Pá! Eclesiastes 3, Deus plantou a eternidade no coração do homem. E essa palavra eternidade não é o tempo sem fim, é a palavra olam. Ela teria que ser traduzida como tudo que existe, o mundo inteiro, tudo, absolutamente tudo está plantado no meio do teu peito. Então o que você está procurando lá? Você está fazendo o quê procurando lá? Fazendo assim, cadê? Não acho, não vai achar nunca, porque está aqui, não está lá. Está aqui. A jornada da maturidade é para dentro. É para dentro. Para dentro de quem a gente é de verdade. Tantas vezes esse ano eu precisei fechar meu olho, respirar fundo e encontrar aonde que está.
Onde é que está? Parece que sumiu. Onde é que está? Onde é que está? Achei. Ok. A jornada é para dentro. Não é para fora. Não é para fora. Não é para fora. É para dentro. É para dentro. É para dentro. Tantas vezes ao longo desse ano eu senti a batalha interna, a pressão de ser ou não ser definido pelas expectativas que os outros têm a meu respeito. O que eu me sinto chamado para fazer, o caminho que Deus me chamou para caminhar, gente, é tão estranho. Ele é tão, sei lá, tão esquisito, que tantas vezes ao longo desse ano, às vezes para poder me relacionar com as pessoas, para poder ter amigo, eu sentia a batalha interna de eu vou me definir pela opinião que o outro tem a meu respeito, para ter alguém, para não me sentir sozinho. Aí eu tenho que lembrar, não, pera, eu estou caminhando para dentro, eu não estou caminhando para ser reconhecido, eu não estou caminhando para ser famoso, eu não estou caminhando, eu tenho um canal no YouTube, eu não estou caminhando só para o meu canal no YouTube crescer. Se ele crescer eu vou ficar tão feliz, mas se ele não crescer, eu tô derramando o meu coração para fora, para um dia o meu filho, eu juro para vocês, nossa, vou chorar, juro que o único motivo de eu ter qualquer coisa nas redes sociais e produzir qualquer coisa, um motivo verdadeiro, é porque eu penso o tempo inteiro, o dia que eu não estiver aqui, eu quero que meu filho tenha acesso a um arquivo gigante de como que eu enfrentei a vida, de como que eu sobrevivi o 2023 em Israel, o que eu fiz, o que eu estava pensando durante esses dias, o que estava alimentando o meu espírito, que histórias das escrituras, como que eu estava lendo essas histórias para encontrar vida dentro de mim. Por isso que eu faço qualquer coisa que eu faço. E eu preciso me lembrar disso, porque eu sou de carne e osso, como todo mundo que está aqui. E existe uma pressão gigante para a gente ser definido pela expectativa dos outros. E é desconfortável você viver num ambiente onde as pessoas elas olham para ti e dizem, ok, se defina para mim, para eu poder definir como que eu vou me relacionar contigo. Define para mim quem você é. Me dá toda a tua visão. Me passa toda a tua declaração de fé. Fala para mim tudinho. E às vezes só o que eu tenho para dizer é... eu estou caminhando. Para onde? Para dentro. Porque eu acho que eu vi em algum lugar da minha alma, assim, no meu, com os olhos do meu espírito, eu vi o lugar onde a gente tem que chegar. Eu vi. Eu vi porque eu ouvi as histórias do meu avô. Eu vi porque eu ouvia as histórias da minha mãe, desde que eu era pequenininho.
contando para mim sobre um lugar. E tudo que eu já vivi, tudo que eu já vi é maravilhoso, é lindo, é incrível, é fantástico. Mas eu sei que ainda não, mas tá ali. Tem alguma coisa, sei lá, na maneira de eu, na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, da gente se relacionar com a eternidade. Tem um negócio que tá ali. Eu quero chegar lá para eles. Eu quero tanto para eles. Pensa, todo mundo que já passou por alguma coisa aí, vai. Você pensar em, eu quero desenvolver um ambiente espiritual na minha casa, onde os meus filhos tenham só acesso. Deixa eu pagar o preço que tiver que pagar. Deixa eu errar e acertar e apanhar e fazer errado e daí fazer certo e descobrir e desaprender e reaprender e desaprender e reaprender e sofrer e sangrar e chorar e achar que achei e daí descobrir que não achei e toda essa coisa. Para quando chegar na hora dos meus filhos, para eles ser natural, para eles só terem o óbvio, claro, pai. A gente mora em Canaã. Deixa Arã comigo. Canaã para eles. Arã pode ser para mim, tem problema não. Deserto pode ser para mim, tem problema. Canaã para eles. Deserto florescendo é com eles.